Melhor notícia para o jogo contra o Corinthians. Quero te falar desse jogo logo após a nossa vinheta. Tudo sobre o Clube do Povo. E aí, Jairo, qual é a solução? Fala pessoal, tudo bem? Já te pedindo que chegue aqui, deixando o like, se inscrevendo no canal, desculpa, e compartilhando com outros colorados para que esse conteúdo atinja mais colorados possíveis. Vamos lá. O Internacional tem, não vou nem dizer um jogo, tem 2 jogos em casa bem complicados. Corinthians e Botafogo. Bom, mas em casa, Jair, um tempo atrás isso significava uma certa tranquilidade jogar no Beira-Rio. Hoje em dia não significa tanto assim. Não significa essa tranquilidade toda jogar no Beira-Rio. Até porque o futebol desempenhado pelo Inter é muito abaixo da crítica, né? Obviamente, o treinador acabou de chegar, sim, ele vai fazer um trabalho bom, eu acredito. Ele vai melhorar esse time, vai. Mas, neste momento, o futebol apresentado ainda não é convincente. O Inter que está numa situação complicada na tabela de classificação. A gente vê, ele está próximo, mas está ao mesmo tempo distante do primeiro rebaixado. Está próximo na tabela, está distante pela pontuação 6 pontos. Mas que é uma diferença ainda, vamos lá, ainda administrável. Daqui a pouco não é mais. Então a importância do Internacional nesses 6 pontos que disputa dentro do gigante da Beira-Rio, vencer. Vencer e começar a apresentar um futebol melhor para terminar o ano de uma forma mais digna. Esse é o objetivo do Internacional. A melhor notícia que se tem para o Internacional para essa partida, a primeira partida diante do Corinthians, é não ter no Corinthians o Yuri Alberto e o Depay. Que bom, o Corinthians até não tá essa maravilha toda, mas o Yuri Alberto para fazer gol no Inter basta estar em campo. Foi ano passado, fez 3. Gosta de fazer gol no Inter. E o Depay é um jogador diferenciado, é um jogador que é o cara, é craque e pode resolver o jogo numa situação. Então essa é a grande notícia para esse jogo diante do Corinthians, a ausência desses 2 atletas. E aí, 2 atletas que é difícil de substituir, por mais que o Corinthians também tenha um elenco qualificado, é muito difícil de substituir. E o Inter precisa vencer essa partida, assim como precisa vencer o Botafogo. Mas tem mais notícias boas para a família Dias. Bom, nós temos 3 jogadores voltando de lesão, voltando de suspensão. O Aguirre, que automaticamente assume seu lugar na lateral direita, ele é muito superior ao Benítez. Muito superior. Juninho, que volta e volta pro banco de reservas, perdendo a sua posição para Gabriel Mercado, e depois eu vou puxar a escalação. E Bernabé. Bernabé, ele tem falhas defensivas, tem falhas absurdas defensivas. Mas Victor Gabriel, meu Deus do céu, para mim foi um dos piores jogadores em campo diante do Juventude. Com isso, esses 3 retornos, cara, dá uma fortalecida no banco e no time em campo. Bom, o Inter ainda tem outros jogadores. Thiago Maia, que ainda está sob avaliação, não deve ter seu retorno garantido. Ele até treinou em algum momento semana passada, mas não é uma certeza do seu retorno diante do Corinthians. Rocher não volta também diante do Corinthians, é muito difícil que esse jogador volte, deve ficar um tempinho ainda fora. E o Alan Rodrigues, esse é uma lesão grau 2 na coxa esquerda e fica fora por cerca mais de um mês e meio, 2 meses no máximo. E ainda o Richard. O Richard tem um problema no quadril, talvez esteja à disposição para essa partida, o que não agrega absolutamente nada. Bom, com isso, o Inter de Ramon Dias espera ter um desempenho melhor já diante do Corinthians, um desempenho melhor, uma condição física um pouco melhor. O Inter está muito mal fisicamente, precisa evoluir bastante fisicamente para terminar o ano de uma forma digna. E sempre que eu falo digna é uma questão tipo sair daquela zona lá de baixo. O Inter não tem elenco e não pode estar naquela posição. Por mais que esteja distante dessa zona por 6 pontos, uma derrota complica tudo. Uma derrota complica tudo. Bom, vamos
ir para cima do Corinthians, tem que fazer valer o fator local. A família Dias, eu sempre quando falo família Dias, você entende que eu estou falando de Ramon Dias e Emiliano Dias. Não estou incluindo nisso o Lucas Dias. A família Dias, neste momento, precisa trabalhar para entregar ao Inter um pouco mais de firmeza em campo, um pouco mais de qualidade, um pouco mais de vontade. O Inter está 14 jogos levando gols. Em todos os jogos. Isso não pode acontecer. Isso não pode, em hipótese alguma, acontecer. O Inter tem que se reequilibrar como time e estruturar-se cada vez mais. E aí, depois que acabar esse ano, que a gente está louco que acabe, começar a planejar o elenco para o ano que vem. Eu vejo muita gente dizendo, o Oscar Romero é melhor. Cara, se esforçou muito. Cara, esforçado que nem o Oscar Romero, deve ter uns 50 torcedores, no mínimo, correriam tanto quanto ele, disputariam as bolas tanto quanto ele. Para mim é um comum da bola, tá? Não é o cara que vai resolver os problemas do Internacional. Já demonstrou até hoje que não tem essa condição, foi um pouco melhor diante do Juventude, mas para mim não é a solução. E ele deve começar o jogo novamente. Bom, com isso, o provável Inter tem Antony, que foi bem em Caxias, tá? A gente quando critica e tem que elogiar. O Antony foi bem em Caxias. Aguirre, Vitão, Mercado e Bernabei, abrindo o sistema de meio campo, o Internacional muito provavelmente repita o que começou lá em Caxias do Sul. Não tem muito para onde fugir. Porque tem muito jogador fora. Então, o Luiz Otávio, que não fez uma má partida, com Bruno Henrique, Oscar Romero e Alan Patrick, e na frente Carboneiro e Borré. Esse é o provável Inter. Bom, em busca dos 3 pontos. 3 pontos muito necessários. Valeu, gurizada? Dito isso, muito obrigado por chegar até o fim do vídeo. Te inscreve no canal, deixa o like, faz tudo o que tiver que fazer, encaminha para os colorados todos para chegar aí mais gente. Valeu? Grande abraço, até mais! Tudo sobre o Clube do Povo. E aí, Jairo, qual é a solução?